Amados irmãos, na bendita paz do Senhor, estava eu de poder compartilhar a palavra do Senhor. Nós iremos compartilhar a parábola do fariseu e do publicano. Parábola esta que encontramos no livro de Lucas 18, versículos 10 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e 2 dízimos de tudo quanto posso. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, graças te dou mais uma vez. Papá, dizer-te muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Papá, usa-me como te apraz. Senhor, usa-me nas tuas mãos, Deus Todo-Poderoso. Permita com que esta palavra, Senhor, ela nos possa transformar, ela nos possa vivificar, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pai, eu oro com fé de hoje para todo sempre. Amém. Aqui no livro de Lucas 18, nós podemos perceber que Deus, ele usou dois homens diferentes. Ele usou pessoas vistas de formas diferentes pela sociedade. Nós temos aqui um fariseu e outro publicano. O fariseu, ele era um homem exaltado, diferente do publicano. O publicano era um homem cobrador de impostos, uma pessoa humilhada pela sociedade. Então, Deus, ele nos traz aqui uma visão diferente, ele nos traz um ensinamento diferente. Nós temos que saber como nos comportar, como nos dirigir à presença do Senhor. Ele nos traz um ensinamento de como entrar para a sua presença, como falar com Deus. Amém? Nós vemos aqui que Deus, ele não recebeu a oração do fariseu. Dizer que o fariseu, ele não alcançou o perdão de Deus, porque Deus não atendeu a sua oração. Porque foi uma oração mal dirigida. Amém? Nós vemos que Deus, ele pede com que os homens, eles, ainda que sejam pessoas com uma bagagem espiritual muito grande, ainda que seja uma pessoa que cumpre com as regras de Deus, se não sabe, se não consegue entrar na presença do Senhor, ele não é recebido. Amém? Vimos também que temos o publicano. O publicano este que seguia o exemplo de Davi. Davi, que era um homem de oração. Amém? Nós vemos que o publicano, ele se humilhou diante de Deus. O publicano foi justificado por Deus. Uma vez justificados, nós somos salvos. Amém? Nós vimos também que não precisamos ser exaltados pelos homens para poder ser exaltados por Deus. Amém? Nós vemos aqui em Lucas 18, 11, que o fariseu, ele orava em pé. Para dizer que orar em pé é mesmo normal, orar em pé é correto. Nós podemos confirmar isso em Mateus 6, 5, como também podemos ver em Mateus 23, 5. Amém? Ele orava em pé, mas ele orava consigo mesmo, ele orava para si mesmo. Amém? Nós vemos que o fariseu, ele orava para os outros, ele orava para que os outros pudessem ouvir a sua oração. Nós podemos dizer que o fariseu, ele se gabava. Amém? O fariseu estava ali exaltando o seu próprio nome e não o nome do Senhor. E diferente do publicano. O publicano, em Lucas 18, 13, nós podemos ver que ele se isolou. Ele se isolava para poder falar com Deus. Ele foi ali todo quieto. Ele até não queria se aproximar muito do altar e nem conseguia levantar os seus olhos para Deus. Amém? Ali nós podemos perceber que ele levou a oração do Salmos 51. Ele se humilhava,
ele clamava, ele abriu seu coração para Deus. Amém? Nós vemos que ele não só humilhou-se perante a oração diante de Deus, mas ele foi sincero, ele abriu seu coração para Deus, diferente do publicano diferente do fariseu, que queria se exaltar perante a oração do Senhor. Enquanto nós não podemos ter essa atitude, nós não podemos ser que nem o fariseu, pessoas que se exaltam, pessoas que se levantam perante Deus. Deus, ele é quem deve nos levantar, Deus, ele é quem deve nos elevar. O fariseu, sim, ele jejuava, ele dava dízimos, ele era uma pessoa correta, mas ele errou ao se exaltar na oração do Senhor. Ele errou por não ter se dirigido de forma correta na presença do Senhor. Amém? Nós podemos também ter aqui, podemos nos ver como este publicano, porque nós não podemos nos achar pessoas corretas, nós não podemos nos achar pessoas mais sábias, nós não podemos achar que nós oramos mais que os outros. Deus, ele não quer isso de nós. Deus, ele não aceita esse tipo de atitude em nós. Ele não aceita com que a gente se ache melhor que os outros. Nós não somos melhores que as pessoas prostitutas, nós não somos melhores que as pessoas da rua, nós não somos melhores que aqueles que roubam. Não é porque nós vamos à igreja, não é porque nós entramos na casa do Senhor que nós somos salvos. Amém? Importa que a gente tenha um coração íntegro, importa que a gente se humilhe de verdade na presença do Senhor para ser justificados, para receber a salvação. Todos nós somos vistos da mesma maneira perante Deus. Deus, ele não permite, nós somos todos iguais perante Deus. A humilhação de Deus, ela é maior, porque ela tem suas consequências. Amém? Nós não podemos agir de formas incorretas para Deus, porque Deus, ele vê todas as coisas, Deus, ele pode todas as coisas. Nós não podemos tomar a posição de Deus aqui no mundo, nós não podemos tomar a posição de Deus aqui na terra para dizer o que é correto, o que é errado, para dizer como os outros devem se portar, não para dizer que a gente é melhor que os outros. Amém? Então, esta é a palavra do Senhor que nós podemos encontrar aqui no livro de Lucas 18. Isso é que eu pude perceber quando Deus usou estas figuras diferentes. Ele usou pessoas diferentes para nós vermos que não é pela carga que nós temos, não é pela bagagem que nós já viemos levando, não é pelo conhecimento imenso que nós temos de Deus que nós podemos nos exaltar. Não, Deus, ele não quer essas coisas. Ainda que a gente dê dízimos, ainda que a gente ore de formas diferentes, não, nós temos que saber entrar na presença do Senhor. Nós vemos que aqui o fariseu, ele ao se humilhar, ele ao falar para Deus aquilo que estava no seu coração, Deus, ele não houve profecia, não houve sinal nos céus, não houve nada de frente, mas essa oração ela foi recebida por Deus. Amém? Dizer que a oração recebida por Deus não é aquela que tem a resposta imediata, tem profecias, tem sinais, tem ali intervenção das línguas. Não. Importa que a gente tenha um coração limpo, importa que a gente se humilhe, importa que a gente fale de forma correta para Deus, que Ele recebe, que Ele nos exalta e que Ele nos justifica. Amém? Então, gostaria que cada um de nós pudesse meditar nesta palavra, pudesse mudar o seu rumo. Se o amado irmão comportava-se como um fariseu, neste momento Deus convida-te a mudar. Se o amado irmão tinha a maneira de achar-se o melhor que os outros, ora mais que o irmão ao lado, não, Deus, ele não pede essas coisas. Deus, ele não pede que a gente ore para que o outro irmão possa nos ver, possa nos ouvir. Deus, ele pede que a gente ore de coração verdadeiro para sermos justificados. Amém? Nós podemos ainda ver que Deus, ele ama a cada um de nós. Amém? Então, nós podemos ser abençoados mais uma vez por uma oração. Amém? Obrigada a Deus, obrigada Pai, quero te louvar e te bendizer porque o Senhor é Deus. Dizer muito obrigada Papá, porque o Senhor é maravilhoso, é Ebenezer. Até aqui o Senhor foi conosco. Amém.